Uma coisa eu afirmo para vocês: o campeão da Libertadores será o Alvinegro. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme e este é o É do Jogo. E já se inscreve no canal e deixa o like aqui nesse vídeo antes de começarmos, porque hoje trazemos aqui uma prévia da final da Libertadores, que será amanhã, neste sábado, no dia 30 de novembro. Será às 5 horas da tarde para aqueles que estão no Brasil, às 8 horas da noite para aqueles que estão em Portugal, às 4 horas no horário local, né, da Argentina. E teremos o jogo entre Atlético Mineiro e Botafogo pela final da Libertadores, ambas as equipes que chegaram após vencer, respectivamente, o River Plate, no caso do Atlético Mineiro, e o Peñarol por parte do Botafogo. E ambas as equipes fizeram excelentes campanhas durante a fase de mata-mata. O Botafogo eliminou times muito fortes, como São Paulo, como Palmeiras, e também o Peñarol, que havia eliminado o Flamengo, enquanto o Atlético Mineiro eliminou o River Plate, fez uma excelente campanha durante toda a Libertadores. Eu aqui que estava fazendo o Power Ranking, o Atlético Mineiro nunca saiu das 3 primeiras colocações. Em todos os rankings que eu fiz, o Atlético sempre esteve entre os 3 primeiros. Então eu acho que tem tudo para ser um confronto bem interessante entre duas equipes que são muito capacitadas. O Atlético Mineiro viveu um momento de muita instabilidade antes da final da Libertadores, na verdade no caminho para a final viveu um caminho de muita instabilidade, principalmente durante jogos prévios e depois, obviamente, da final da Copa do Brasil diante do Flamengo, onde foi derrotado, tanto no jogo de ida no Maracanã quanto no jogo de volta na Arena MRV. O Atlético Mineiro estava no seu pior momento na temporada, eu diria, que começou a temporada mal, e eles contrataram o Gabriel Milito para poder dar um jeito no time, né, que o time estava numa descendente, o time não estava jogando tão bem no início do ano, mas aí contratou o Milito, melhorou, só que depois novamente viveu um momento de instabilidade. E o Botafogo, que já passou por altos e baixos também nessa temporada, vivia o seu momento de maior instabilidade no ano, até o jogo anterior, né, o jogo passado, que foi o jogo contra o Palmeiras, onde venceu e venceu muito bem com autoridade no Allianz Parque, e pode ter mudado a história em relação a esse jogo, porque o Botafogo chegava com uma imagem novamente do time que pipocou em 2023, e as pessoas estavam todas, absolutamente todo mundo estava falando que o Botafogo iria pipocar de novo, e realmente parecia que ia. Mas, diante do Palmeiras, fez um grande jogo e pode ter afastado os fantasmas que tinha em relação a isso. Esse jogo, da final da Libertadores, é o jogo mais importante da história do clube. Nunca tinha chegado numa final de Libertadores antes, então, pro botafoguense, é algo, assim, é o maior êxtase que o torcedor já teve. Vai ser bem interessante ver como os jogadores do Botafogo vão se comportar. Inclusive, os jogadores do Botafogo não são jogadores, embora experientes, não são jogadores que têm tanta casca, assim, com essas partidas mais decisivas, com esses jogos mais importantes. Então pode ser um fator bem interessante do lado do Atlético Mineiro, porque tem jogadores como Hulk, como Scarpa, que já viveram partidas de suma importância, partidas grandes, né? O Hulk jogou Copa do Mundo, o Scarpa é bicampeão da Libertadores com o Palmeiras, então vai ser bem interessante você observar como que os jogadores do Botafogo, que são novos nesse universo, vão disputar, né, a final da Libertadores. Às vezes pode ser tanto quanto perigoso, inclusive era algo que muitas pessoas falavam do Flamengo em 2019, quando os jogadores do Flamengo, embora tivessem alguns com muita experiência, como era o caso do Diego Ribas, que estava no banco de reservas, como o Everton Ribeiro, que já tinha sido bicampeão brasileiro, você não tinha jogadores com essa experiência de uma final assim tão grande, de um jogo com um alto nível de expectativa por ser uma final, ainda mais uma final única, que muda completamente. E o River Plate era o exato oposto, afinal o time tinha sido campeão justamente no ano anterior, mas nesse caso não fez tanta diferença, porque o Flamengo foi campeão naquela final, no jeito épico que foi, a final com os 2 gols do Gabriel Barbosa a partir dos 43 minutos, e no caso do Botafogo pode acontecer a mesma coisa. Eu acredito que o Botafogo, embora não tenha essa cancha toda que os jogadores do Atlético Mineiro tem condições sim de fazer uma grande partida, porque tem grandes jogadores, tem o Almada, tem o Luiz Henrique, o Igor Jesus não vem numa boa fase depois de ter feito um bom início, né, com a sua passagem com a camisa do Botafogo, mas acho que ele já não marca, se não me engano, 6 ou 7 jogos, alguma coisa do tipo, e eu acho que tem uma grande chance do Botafogo fazer ainda assim uma grande final, e se o Igor Jesus não for bem, tem o Tiquinho no banco, que é um jogador que pode sim sempre ajudar bastante. O problema maior do Botafogo, na minha opinião, é a falta que o Bastos vai fazer, porque o Bastos é um bom zagueiro, e machucou a coxa, vai ficar de fora da partida contra o Atlético Mineiro, e quem vai entrar no lugar dele vai ser o Adrielson, que fez uma boa partida diante do Palmeiras, inclusive fez o 3º gol do Botafogo diante do Palmeiras, mas se você comparar o nível do jogador, o Bastos parece estar no nível um pouquinho acima do Adrielson. Eu não acho que a diferença seja
tanta, mas eu acho que o Baixo está um pouquinho só acima do Adrielson e talvez isso possa ser um fator importante pro lado do Atlético Mineiro, que tem jogadores de área como o Daverson e como o Hulk quando ele resolve entrar na área, que são jogadores perigosos. O Daverson, apesar dele ser muito conhecido pelo seu lado espalhafatoso, ele é um jogador que tem uma qualidade que marca gols importantes, tanto é que ele foi incrivelmente importante para o próprio Atlético Mineiro na semifinal diante do River Plate. Então é um jogador que pode fazer diferença e, como eu também já falei, temos o Hulk, que é um dos jogadores mais decisivos do futebol brasileiro desde 2021, quando chegou ao Atlético Mineiro, quando eles foram campeões, inclusive, tanto da Copa do Brasil quanto do Campeonato Brasileiro, e o Hulk foi o melhor jogador de ambas as competições. E também o Atlético Mineiro foi semifinalista da Libertadores daquele ano, foi eliminado pelo Palmeiras com o Hulk perdendo um pênalti, e apesar de ser um jogador muito decisivo, ele também comete erros, mas tem tudo para ser uma final muito interessante entre duas grandes equipes. Eu acho que o Botafogo tem um certo favoritismo pela campanha no ano como um todo, apesar de eu achar que o Atlético Mineiro não pode ser deixado de lado, porque o Atlético, como eu falei, na campanha da Libertadores especificamente, foi melhor do que o Botafogo durante toda a sua campanha. Como eu falei, eu mesmo aqui fazendo os Power Rankings que eu fazia da Libertadores, o Atlético nunca esteve abaixo da terceira colocação. Então, na Copa Libertadores, o Atlético tem jogado muito bem, mas chega num momento de um pouco mais de instabilidade, apesar de ter melhorado nas últimas partidas depois da final da Copa do Brasil, enquanto o Botafogo teve uma queda grande, mas teve esse jogo que pode alavancar muito o moral do time diante do Palmeiras. A grande questão, o que pode também ser um complicador, é que o Botafogo diante do Palmeiras, como era um jogo incrivelmente importante, teve que usar o seu time titular, enquanto o Atlético, que jogou no mesmo dia diante do Juventude, perdeu a partida por 3-2 dentro do Independência, o Atlético usou um time reserva. O Atlético conseguiu poupar todos os seus jogadores para aquela partida, porque o jogo não era tão importante assim e tinha a final da Libertadores no sábado para poder disputar. Eles colocaram o time inteiramente de reservas, enquanto o Botafogo não podia se dar esse luxo, porque iria enfrentar um time com quem está brigando diretamente pela primeira colocação para ser campeão do Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo não tinha a possibilidade de colocar os jogadores reservas, como foi o caso do Atlético. Diga de passagem, é um escárnio que a CBF não tenha adiado as datas desses jogos. No Campeonato Argentino, se o time argentino está numa final sul-americana, seja ou da Copa Sul-Americana ou da Libertadores, como é o caso agora, os times argentinos têm por regulamento o direito de adiar partidas para que na semana em que vão jogar a final dessa competição, eles não joguem, ou seja, eles têm uma semana inteira de descanso para chegar 100% fisicamente na partida final. Mas a CBF, obviamente, nesse calendário completamente bizarro, inchado com 16 datas de estaduais, como que vai fazer um negócio desse, não é mesmo? A CBF não ajuda os times brasileiros, a CBF não trabalha pelos times brasileiros, a CBF só atrapalha os times brasileiros, e quando os times brasileiros tiveram a oportunidade de montar a liga, eles preferiram se dividir em dois blocos econômicos, que isso, tanto a Libra como a Liga Forte União, não são ligas, são blocos econômicos que se juntaram para poder dividir direitos de transmissão de TV, mas montar um campeonato, uma competição, essas duas ligas não fizeram esse momento nenhum, e com isso continua com esse calendário completamente inchado e bizarro da CBF, e o Botafogo vai jogar com uma certa desvantagem do lado físico por ter jogado 5 dias antes, na terça-feira, diante do Palmeiras com o time titular, enquanto o Atlético pôde descansar os seus jogadores, já que a partida diante do Juventude não fazia tanta diferença assim para o Atlético Mineiro. Então esse lado físico pode pesar, vai ser bem interessante assistir ao duelo, vai ser uma partida que eu acho que tem tudo para ser um grande jogo, porque são duas equipes que gostam de jogar. O Atlético Mineiro gosta de ter a bola, gosta de ir para cima, e o Botafogo ele sabe jogar muito bem no contra-ataque, inclusive é uma das especialidades do time. E eu queria ressaltar aqui dois jogadores que podem fazer a diferença tanto para um lado quanto para o outro. Pro lado do Atlético, obviamente, esse jogador é o Hulk, o cara que é o cara decisivo, é o cara diferente desse time do Atlético Mineiro, mas também com uma menção honrosa, obviamente, ao Paulinho, que também é um jogador muito mais jovem e tem muito mais vigor físico, qualidade técnica dele é acima da média para o futebol brasileiro, então o Paulinho também pode ser um jogador muito importante, está acostumado a enfrentar o Botafogo, porque foi cria do Vasco da Gama, enfrentou o Botafogo muitas vezes na base e também no Vasco quando ele subiu ao profissional. Já do lado do Botafogo, os dois jogadores, né, o principal seria obviamente o Luiz Henrique, que vem sendo convocado para a seleção brasileira de tão boa temporada que ele faz, e apesar de também você ter o Igor Jesus, que é esse jogador que também vem sendo convocado para a seleção, eu acho que o segundo jogador que pode mais fazer a diferença pro Botafogo é o Thiago Almada, porque eu diria que você olhar nível técnico de todos os jogadores, eu acho que o nível técnico do Almada hoje seja o maior de todos os jogadores que vão estar nessa
nessa final da Libertadores. Eu acho que o Almada é o melhor jogador. Ele não está na melhor fase entre todos. Eu acho que esse talvez seja o Luiz Henrique, mas o melhor jogador da final é o Almada e pode fazer muita diferença. Outros jogadores que podem fazer incrivelmente diferença são Everson e John, os goleiros de ambas as equipes, porque o Everson, ele é um goleiro que eu acho um tanto quanto irregular, mas ele cresceu muito nesse final de ano. As partidas que ele fez diante do Flamengo, embora o primeiro jogo da final não tenha sido muito bom, no segundo jogo da final e no jogo seguinte, depois do segundo jogo, né, que foi também Flamengo e Atlético Mineiro, só que dessa vez no Maracanã também, o Everson fez uma grande partida, inclusive pegando um pênalti do Davi Luiz, e o John vem fazendo também um campeonato muito, muito bom. Tem muita gente que também acha o John um goleiro um tanto quanto irregular, tem muita gente que fala isso também. Eu tenho um amigo torcedor do Santos, né, e falava muito isso em relação ao John, que ele foi criado lá, mas ele nesse campeonato brasileiro vem fazendo um grande campeonato, inclusive teve uma defesa também diante do Palmeiras que foi sensacional numa cabeçada, eu acho que foi do Flaco Lopes, que ele tava já indo no contrapé e esticou o braço esquerdo e foi uma defesa espetacular. Então os goleiros podem fazer grande diferença nessa partida. Novamente, eu acho que o Botafogo tem um leve favoritismo, mas o Atlético Mineiro pode sim fazer um jogo de altíssimo nível e eu acho que temos tudo para poder ter uma grande final e assim eu espero que acima de tudo seja um grande jogo e que possamos desfrutar de uma excelente partida de futebol. E você, o que você acha? Acha que tem um favoritismo para algum lado ou para o outro? Tem seu palpite para ser campeão? Deixa aqui nos comentários para mim, por favor, eu vou adorar ler os comentários de todos vocês. E mais uma vez eu peço para que você se inscreva aqui no canal do jogo, ative o sininho para receber todas as notificações, para que toda vez que eu lançar um vídeo novo você seja avisado. Inclusive vamos ter um vídeo para rever esta final da Libertadores no domingo, né, para poder comentar a respeito da final. E peço para que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda imensamente o meu trabalho, porque o like ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas, então isso ajuda muito. E também para aqueles que estão no Brasil, tem uma ferramenta que o YouTube está testando, ele está fazendo isso apenas no Brasil e na Turquia como um teste, que é o Hype. Tem um botãozinho aí também na parte de baixo que é o Hype. Isso ajuda também ao canal a chegar a mais pessoas. Então se você também puder clicar nessa opção Hype, ajuda também muito, muito. Tudo isso ajuda demais. Compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, like, Hype, tudo isso ajuda muito e ajuda a crescer o meu trabalho e também me ajuda a continuar aqui produzindo esses conteúdos que eu acho uma coisa incrível. Desde que eu comecei a fazer, eu me divirto bastante e é um trabalho que não é um trabalho, é algo que eu me divirto e que eu aproveito dos momentos enquanto eu estou gravando, estou fazendo as coisas para o canal. Eu acho esse... O É do Jogo foi uma coisa que eu criei no final de 2022 para a Copa do Mundo na época e desde então tem sido uma experiência singular para mim. Fazer os vídeos aqui pro canal, fazer o podcast junto com os Pedros, né, com o Serafim Kozasco, vem sendo um privilégio para mim ter o canal e o canal tem crescido bastante e eu tenho uma meta ousada para o ano que vem, que no ano que vem apenas eu pretendo falar, mas para isso eu preciso muito da ajuda de vocês. Então mais uma vez, se inscreva aqui no canal do jogo, deixa o seu like aqui nesse vídeo porque isso ajuda muito, muito mesmo que esse vídeo chegue no máximo de pessoas possíveis. Para todos vocês que ficaram comigo nesse vídeo até aqui, meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.